Abre Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Glória a Deus, versículo 4. Neemias, Velho Testamento, versículo 4. Então diz assim a palavra de Deus. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Neemias viu uma situação de muita destruição, situação difícil de estar presenciando. Às vezes na nossa vida a gente se depara com coisas que são importantes para nós e parece que não são exatamente do jeito que deveria estar. Porque o povo de Israel tinha uma promessa de bênção na vida dele, uma promessa de prosperidade do Senhor, de ter uma própria terra, um próprio lugar para aquele povo viver. E de repente Neemias olhou e só viu uma cidade invadida, destruída e queimada. Às vezes nós encontramos a nossa vida e a primeira reação nossa é emocional, porque as nossas emoções são as estruturas da nossa vida espiritual. São aqui, nós sentimos o primeiro bate nas nossas emoções. Então a primeira coisa que ele sentiu foi o choro, foi a reação emocional. E isso é natural, isso é a prova que são seres humanos, que realmente sentimos muito as coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes contradiz aquilo que a gente esperava daquela situação. E ele não foi diferente. No primeiro momento ele já sentiu bate, tudo destruído. Os muros da cidade representavam a proteção, estava tudo destruído. As portas da cidade representavam a entrada e a saída das coisas boas, da justiça, da paz, da convivência, a boa convivência entre as pessoas. E as portas estavam condenadas, qualquer um entrar e sair. E as portas da cidade representam a nossa alma, a porta da nossa alma. E quando nossos muros, quando a gente se sente longe de Deus, e os nossos muros estão derribados, e quando a gente sente que estamos enfraquecidos na fé, é certamente que as nossas portas da alma, que é o pensamento, o sentimento e a vontade, está vulnerável, está sendo atacada pelo inimigo, ou então contaminada por informações que não deveriam estar entrando e saindo daqui. Então nós temos que entender que Deus ele entende o nosso choro, mas Ele não quer que a gente pare no choro. Ele quer que a gente olhe para aquilo que está destruído e precisamos exercitar a fé. Ele quer que a gente olhe para as portas da nossa alma e comece a restaurar as nossas portas. Comece a mudar o pensamento, a trazer a palavra de Deus para dentro dos seus pensamentos. A leitura da palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida diária. Meditar na palavra, não posso dizer muito hoje. Hoje o que mais tem no mundo é pessoas lendo a Bíblia. Foi lá o Cid Moreira, que já morreu mesmo. Então ele morreu, mas ele fala. Então põe lá, escuta, põe lá Salmo 30, 37, põe lá Colossenses, ele lê para você. Então não tem desculpa hoje, as pessoas só dizem, eu não consigo ler, não gosto de ler. Ouve, que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então cuide das suas portas. É o Senhor que está falando de novo. Eu falei no culto passado, eu estou falando de novo. Cuide das portas da alma de vocês. A sua proteção é colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. É priorizar a vida espiritual. Aí as demais coisas serão protegidas. Mas as pessoas querem fazer o caminho inverso, querem proteger as coisas e depois lembrar de Deus. Não dá certo. Você não consegue abraçar o mundo. Por que ele chorou em Neemias? Porque ele não tinha como lidar com aquilo. Era muita destruição. Como sozinho ele ia reconstruir uma cidade? E ele viu um povo miserável, ele falou aqui, um povo miserável, sem comida, estamos passando fome. E ele disse, como nós vamos reconstruir essa cidade? Então a reação dele logo em seguida foi o quê? Veja só no versículo 4 que a gente leu. Por alguns dias ele estava chorando. Depois ele diz, e continuei a jejuar
e a orar perante o Deus dos céus. É a linguagem atualizada da lá. Continuei a jejuar e orar. Então as nossas armas são espirituais. Então nós temos que reagir mediante os nossos olhos verem desgraça, de situação contrária ao que a gente gostaria. Aí tem que colocar a fé à frente disso. É colocar a fé no crendo que Deus pode fazer, e não no que você em si é capaz ou não de fazer, é no que Deus é capaz. Se em você não consegue ver a condição de mudar aquilo, então comece a olhar em Deus a condição de mudar. Comece restaurando o seu pensamento, as portas da sua alma. Comece a ter o que você recebe de informação. Então você quer ter fé, mas só põe para dentro: matou, roubou, pegou o celular, e a economia, e o presidente, não sei o que, não funciona, está ficando pior, a inflação. Põe a palavra de Deus. A gente põe 80% de informação errada para dentro de nós, de coisas negativas, e 10% que olha lá das coisas que realmente vêm da intenção de Deus para nós. Comece a declarar palavras de fé que tem na Bíblia: o Senhor está comigo, não estou sozinho, o Senhor é meu pastor, Ele cuida de mim. Começa a ler e declarar a palavra de Deus, que é a professar a fé, é declarar a palavra de Deus diariamente. Você for da boca para fora, ler e falar a palavra de Deus, isso é professar a fé. Aí você vai ver restaurar os portões, a entrada da sua alma restaurada. Então não basta só confiar em Deus, nós temos que cuidar das nossas portas. Não basta acreditar que Deus está protegendo a minha vida, a minha casa, mas você tem que cuidar das suas portas. Porque se o inimigo não consegue entrar pelos muros, ele vai tentar pelas portas que se estiverem destruídas. Ele vai começar uma destruição aqui dentro, para depois afetar de novo os muros que cercam a sua vida e a sua casa. E as suas armas são armas espirituais. Não adianta. Humanamente, a gente não consegue convencer o filho de pecar em juízo. A gente não consegue convencer o marido fazendo a coisa certa com a esposa, mas o Espírito Santo consegue. Eu já vi isso de cara. Pessoa que não tinha jeito, que ninguém desacreditava: esse aí é o maluco, beleza, esse não tem mais jeito. E Deus convenceu ele sem ninguém precisar lá e forçar ele a fazer o que tem que ser. E ir para a igreja, começar a mudar a vida dele. O Espírito Santo falava. Quando ele ouvia os convites de Deus, usando alguém para falar. Mas foi no momento que Deus falou com ele, ele se voltou para Deus. Então Deus tem as suas formas de agir. E as armas de Deus não são humanas. Não é o que você acha do problema. Não é o seu conceito, os seus achismos. É o que você crê que Deus é capaz de fazer. As armas de Deus se manifestam nesse momento. Quando a gente demonstra confiança e cremos no que Deus é capaz de fazer na vida daquela pessoa e na minha vida, ou nas minhas finanças. Então, use suas armas espirituais. Efésios 6 diz: meu combate não é contra a carne. A nossa luta não é contra a natureza humana, é contra os homens. Não é ficar provando que eu tenho razão, não é provando que eu sou melhor, eu sei. Não, você tem que as suas armas espirituais. Às vezes o silêncio, o perdão tem muito mais efeito. A palavra de bênção sobre aquela coisa que você está ficando indignado, às vezes indignado, tem muito mais poder e muito mais efeito para mudar do que os seus conceitos sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. Use as suas armas espirituais, você vai ver o poder de Deus se manifestar e mudar a história daquela pessoa ou a sua história, a sua vida. Amém? Vai lá em 2 Coríntios 10, 4. E está dizendo assim, 2 Coríntios 10, 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Quer dizer, não adianta procurar aí, que às vezes o psicólogo é do psiquiatra. Às vezes o médico tem uma solução para uma doença que você está procurando, mas a solução mesmo tem coisas que a palavra final, não, tudo, a palavra final é de Deus. Se Deus falar, o médico pode dizer: não tem jeito de Deus por isso, confia que eu vou te curar dele. Já vi muitos milagres acontecer. Então a palavra final é do Senhor. Então temos que confiar. Então ele diz: não, nossa luta não são do mundo. Não é igual as pessoas lutam aí por aí. Não é contra a nação, contra o governo, contra a economia. Não é da forma que o mundo lida com as batalhas. Nossas armas
são poderosas. Nossas armas são poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e é assim que nós destruímos falsas ideias ou sofismas. Versículo 5: e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano, aí é um dever seu, é a porta, é o dever seu dominar os seus pensamentos, decidir o que vai entrar e o que vai sair dessa porta. Não é Deus que vai lhe mandar você para, não, Deus lá que fala com você, ó, não é melhor você ficar assistindo isso, ficar falando essas coisas com essas pessoas, não. Mas é você que decide que vai passar pelas portas da sua alma. Então ele diz: dominando os nossos pensamentos, todo pensamento humano, e fazer com que ele obedeça à mente de Cristo, ou obedeça a Cristo. É você que toma a decisão de usar as suas armas espirituais. E as suas armas espirituais não estão no mundo, não estão nos conceitos dos homens. Suas armas espirituais estão na palavra de Deus, porque ela fala sobre as coisas, como você tem que agir. Vamos lá para Neemias 4,14. Então ele diz assim: então, quando examinei a situação, reuni os chefes e o povo e disse: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres e pelos seus lares. Sempre que nós reparamos com as nossas emoções diante da adversidade da vida, uma das primeiras reações é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E por não saber o que nos aguarda no futuro, a primeira sensação que nós temos é medo. Já começa lá no ventre. Quando um filho vem para o mundo, a gente sabe que ele chora, né? Mas ele chora porque eles não estão vendo o que está do outro lado. Para ele é uma nova etapa. Sair de dentro de uma barriga escura, e ele tem que se ver do mundo, fora daquele contexto, só com a mãe falando com ele volta para o mundo. Então é uma transição uma condição que ele está para o novo. E nós, quando se trata do futuro, e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente chora igual criança, com medo. Onde eu estou agora? Eu estava junto da minha mamãe no ventre, e agora eu estou aqui chorando no braço do médico, no braço do seu ouvindo voz, vendo luzes diferentes. Então, o novo, quando a gente está para viver o novo, sempre nos traz uma sensação de medo. Então, o medo é a primeira reação das nossas emoções, é ter medo das nossas emoções, é ter medo, é sentir medo. Por isso que ele disse, logo que ele tomou a posição de fé, ele disse: eu chorei, mas agora eu estou jejuando e orando, e essa situação vai mudar. Aí ele começou a usar a fé, e quando ele começou a usar as armas espirituais dele, jejum e oração, então ele já tomou uma posição diferente e disse para o povo: não tenham medo. Não tenham medo, vocês estão com medo que os inimigos não vão deixar vocês reconstruir essa cidade, mas não tenham medo. Ele disse: pelo contrário, decida lutar. É o que ele disse: lutem. Decidam lutar pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus bens. Decidam, tomem uma decisão firme agora, porque ele disse que Deus estava com ele, ele cria nisso, que o Senhor era poderoso para fazer muito mais do que eles estavam pensando. Então a fé, as armas espirituais nos movem na direção contrária das emoções. Então não adianta ficar com positivo, não adianta ficar com choradeira, achando que Deus vai estar ouvindo choradeira. Porque a vida, a minha vida, você não vive porque você não reage, você não quer viver. Você prefere ficar se vitimizando às vezes. Ele não tem que se vitimizar, ele tem que tomar atitude para mudar as coisas, porque o tempo passa. Quando você fica ali como um vítima, as coisas continuam piorando. Mas se você toma uma posição de fé, de que eu quero isso mudar, e vou mudar porque Deus vai me ajudar, aí é diferente. As coisas têm a oportunidade de ser mudadas. Mas ficar vitimizando, chorando o que deu errado, ou que não foi como eu esperava, não vai resolver. E Deus não vai responder. Deus responde a fé. Deus consola nós na tristeza, Ele nos dá paz, alegria para a gente permanecer de pé. Mas Ele só responde a mudança, a restauração das coisas é pela fé. É com as armas espirituais que a gente usa, as armas espirituais é pela fé.
A fé é o quê? É ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz que é a fé. O que gera a fé. Então ele diz: não tenham medo, tome uma decisão, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, não fique intimidado. Está tudo destruído, o moleque aí está na droga, a menina está na droga, olha lá, ele está desempregado, não quer saber de nada, em depressão. Não se intimide com isso. Olhe com os olhos da fé e tome uma posição e decida: eu vou lutar. E essa decisão não é vou lutar com a minha força, eu vou lutar com as armas espirituais. E qual é uma das armas espirituais que você pode usar? Aqui nós vamos usar a mesma proposta da campanha: jejum e oração pela família. Pela área financeira, vamos fazer uma oferta, jejum e oração. Porque para mim, oferta é exercício de fé, também é exercício de fé. E jejum e oração, para mim, é exercício de fé. Oração é exercício de fé. Por que oração é exercício de fé? Porque você fala com o invisível. Você fala com Deus que você crê que existe. Isso é loucura para alguns. Mas isso é loucura, mas Ele responde essa loucura que você está pensando. Ele me ouve e me responde. Ele está atento ao que eu falo. Ele prova isso. Isso é fé. É crer no que é invisível. É crer que as coisas existem. É esperar as coisas que ainda não se veem. Isso é fé, que diz Hebreus 11. Então, vamos usar as armas espirituais. E a nossa fé tem que estar sendo movida, não uma fé morta. Uma fé, eu creio em Deus, a vontade de Deus vai ser feita. Não, se Deus quiser, vai. Essa é a fé empalhada. Está lá de enfeite na sua vida, na sua casa. Eu creio em Deus, o demônio passa aquele perto de você, mas também creio. Eu sei que Deus existe. É o diabo, a Bíblia diz que Deus existe. Mas não basta estar parado, sua fé tem que estar em movimento. Então não fica chorando na beira do caminho. Quando Josué ficou chorando na beira do caminho, Deus falou para ele: sabe o quê? Meu filho, que dó. Moisés morreu e te deixou aí sozinho. Foi isso que ele falou. Ele disse: levanta, Josué, esforça-te, tenha coragem. Quase ele falou: tenha vergonha na cara. Ele falou: tenha coragem, levanta, eu te escolhi para ser o sucessor de Moisés. Você fica aí sentado, chorando porque Moisés morreu, e agora o que vai ser na minha vida? O pastor partiu, o pastor morreu. E aí o Senhor diz: eu sou o teu Deus, eu te escolhi para cumprir coisas na sua vida. Não depende de profetas nem de pastor, depende da minha palavra ao teu respeito. Então confia em Deus, levanta desse chão, põe de pé. Porque Deus só fala com homem e mulher de pé. E estar de pé representa estar na posição certa, a posição de fé, e não de choradeira, e não de murmuração, de reclamação da vida e lamentação. Fé é dizer: eu confio em Deus. Deu errado, mas tu abre outro. Fiquei desempregado, Deus abre outra porta. Esse negócio lá, vender o que eu ia vender, não tem problema, põe um outro para vender. E vou lá e busco outra coisa. É isso que eu faço, eu estou falando para isso. Busco outra coisa e põe à venda. Nada me detém, por quê? Confio no Senhor. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu não vou sentar e ficar chorando que deu errado, não. Se deu errado, eu vou partir para outra oportunidade e buscar em Deus novas oportunidades para que Deus manifeste o poder dele e eu possa viver a bênção que Ele preparou para a minha vida. De pé, não se dá. Use as armas espirituais. Então, a fé tem que ser viva, acompanhada de coragem e de ousadia. Fé morta não tem coragem, não enfrenta a realidade, se esconde. Por isso que muita gente sofre. Às vezes depressões profundas, tristeza profunda. Pode ver que a maior tendência dos problemas depressivos, não dizendo que a depressão é humana também, e emocional, e é do homem. E muitas vezes o diabo faz uso disso também, pressiona mais, o cara está afundando e ele acaba de afundar a cabeça aqui na água. Vai estar chorando, né? Morre afogado na sua água. E às vezes tem fundo espiritual também, não é isso também. Mas às vezes tem a primeira reação da depressão. É isolamento, é se isolar, é querer fugir, é querer ficar sozinho, é querer, eu não quero ver ninguém, eu não quero isso, não quero. É ficar com choro, é se entregar para a tristeza, é se entregar de uma vez por toda para o que deu errado. Deus, como Deus vai responder uma pessoa nesse estado? Não tem, por isso que Ele manda os anjos dele, manda as pessoas para ir lá socorrer essa pessoa, porque ela vai morrer afogada nas muitas águas. Mas o Senhor disse: se você se pôr de pé, as
muitas águas não vão te afogar, porque eu vou te falar com você. Então põe de pé. Aí Deus creia em Jesus. Comece a orar um pouquinho que você pode. Mesmo aí no teu quarto em depressão, começa a buscar e invocar o nome do Senhor. Começa a pedir a Ele o socorro e a esperança que você precisa, e você vai ficar em pé. Você vai sair desse carro. Eu já fiz isso. Os Nezené tem a crise muito crônica. É meio irreversível. E a pessoa deve parar na cura, viver normalmente e criar o seu filho, porque começando simplesmente a orar. Então o Senhor vai e socorre e põe de pé para mover as águas, para fazer o que quer fazer na vida da pessoa acontecer. Mas é de pé que Deus responde, não é deitado, nem dormindo, nem reclamando também. Amém? Vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E todos aqueles que o aceitam terão fé em mim e viverão. Mas uma pessoa que voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. O versículo 39 de Hebreus 10. Não somos a gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e prosseguimos para o alvo. Então o Senhor não se alegra com aqueles que se acovardam diante da batalha da vida. Nós temos que olhar para Deus, confiar nele e não temer as batalhas da vida. Reagir para lutar e vencer. Nós temos a garantia da vitória. A vitória vem do Senhor. Jesus já venceu na cruz. Ele já te deu o poder que você precisa no sangue que te purifica de todo pecado e te deu o poder que você precisa no nome dele. Ele deu a procuração, ore em meu nome, ordene em meu nome e você vai ver se o poder não vai se manifestar. Aquilo que estava invisível vai se tornar visível em nome de Jesus. Ao confio, use o Espírito Santo, faça uma aliança com Deus. Assuma essa posição de luta numa aliança com Deus, numa determinação. Vou lutar pela minha família, vou lutar pela minha vida profissional, vou lutar pelas minhas finanças e eu vou vencer, porque eu não estou sozinho. Eu tenho uma aliança com Deus. Hein? E a palavra de Deus diz que essa aliança, Deus nos prometeu uma coisa. Vai lá para Isaías 45:2. Eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, olha o que Deus está dizendo para você. Arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei o tesouro escondido, as riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo nome, que o chama pelo nome, e te chama pelo teu nome. Então repete comigo assim: o Espírito de Deus vai quebrar todos os portões de bronze dos meus inimigos e os ferrolhos de ferro que tentam me impedir serão quebrados em nome de Jesus, e eu vou viver as bênçãos do Senhor, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Eu vou usufruir ainda nesta terra, em nome de Jesus. É a promessa de Deus. Isaías 45:2. Em nome de Jesus. Versículo 1 Coríntios 2:9 agora. Porém, como diz as Escrituras, o que ninguém nunca viu e nem chegou ao ouvir ou ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é Deus preparou para aqueles que Ele ama. Não é Deus falando, te amo, eu vou fazer. Ele está dizendo aqui que tem coisas do mundo invisível que são preparadas para aqueles que amam a Ele, que estão de pé, que estão com a sua fé afinada, a sua aliança firmada. E o seu amor é daqui para lá. E ele diz que esses mistérios que ele preparou, esses mistérios, coisas visíveis, mistérios, coisas que estão preparadas por ele, já prontas para você viver. Ele deu a você, por causa do seu amor, da sua fidelidade. Então é de você. Ele preparou para os que o amam. Isso ele preparou. Ele nos ama. Ele sempre cuida de nós. Ele nos abençoa. Ele sempre nos dá todas as coisas. Mas ele preparou coisas maravilhosas para aqueles que são fiéis a ele, e o temem e o amam. É aqueles que o amam, ele já preparou.
Então é de você, a posição sua em relação a Deus, que vai trazer coisas que o ouvido não viu e que os olhos não viram. Porque isso é uma atitude de fé. Então o que Deus espera é que você para Ele, tenha o poder que Ele tem para exercer sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vou ler segundo 1 Coríntios 2,10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não temos como conhecer as coisas de Deus, os segredos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Então não se dúvida, as coisas espirituais se entendem por coisas espirituais, pelo Espírito, não tem como entender. As coisas espirituais vão ser pelo Espírito. Romanos 4,17 diz, como está escrito, por Pai de todas as nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que verifica os mortos e chama as coisas que não são, como já se fosse, como já existisse. Então você quer aprender a chamar as coisas invisíveis da existência da sua vida, então comece a entender que a visão da fé é gerada pelo Espírito. A visão da fé começa a ser gerada pelo Espírito. Você só consegue entender o que Deus quer fazer, as intenções de Deus que Ele preparou para a sua vida, somente pela comunhão do Espírito Santo. Se você não for para dentro das suas portas a palavra de Deus, a oração, o jejum diante de Deus, você não vai estar sensível ao próprio Espírito Santo. Você não vai conseguir ouvir o que o Espírito está querendo gerar dentro de você com fé para agir, para conquistar o que Ele preparou para você. Então Ele diz, chame as coisas que não existem como já existem. Deus age dessa forma. E você não deve olhar para as coisas como elas são. Você tem que olhar para as coisas que estão erradas ou ruins, como você gostaria que elas fossem. E começar a orar. E não é falar delas como elas estão. Ah, como essa cadeira é quebrada, eu emprestar. Não. Essa cadeira vai ficar boa, eu vou consertar ela. Eu vou mandar para alguém que for dona. Ela vai ficar tão boa quanto a primeira vez. É administrar a bênção. Ministrar a palavra de bênção é como trazer à existência aquilo que ainda não existe. É tratar as coisas que não existem que já estivessem presentes na nossa vida. É uma atitude de fé. Amém? Em nome de Jesus. Por último, Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que vamos receber. As coisas que esperamos e a prova de que existem. Coisas que não podemos ver. É pela fé que você crê em Deus. Versículo 2, foi pela fé, em Hebreus 11, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, e é pela fé que entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que se pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Então tudo foi gerado primeiro pela fé na palavra. Deus disse haja luz. Deus disse, haja planta, haja animais. Então tudo que primeiro passou a existir foi do que foi gerado dentro do primeiro. Deus pensou, gerou uma vontade e Ele declarou a sua palavra. E ali começou a existir. Então tudo que existe, primeiro estava no invisível. Foi gerado dentro de Deus para depois se manifestar. Então é assim também com você. Você tem que gerar a visão da fé. Aquilo que você crê que Deus pode fazer e ordenar a bênção. Começar a orar de forma diferente. Não é dizer, eu não aguento mais, mas em nome de Jesus. O Senhor tem poder para mudar isso. E eu ordeno a bênção. Meu filho venha servir a Deus. Minha filha venha para a casa do Senhor. Minhas finanças vai ser uma bênção. Um novo emprego eu chamo a existência. Venha um novo emprego. Venha a nova venda. Venha novos negócios que prosperem a minha vida. Eu lembro até hoje de chamar a existência uma vez um sonho, vou falar de novo. Eu sonhei uma vez que eu estava diante de um terreno. E foi um sonho muito forte. E quando eu estava naquele terreno, eu vi cachos de uvas, tamanho desse ponto, desse tamanho. Elas foram, subiram da terra. E eram uvas da cor dessa cadeira, assim, branca, tipo um cristal. E várias
multidão, um monte de vultos, e pegaram todas as uvas e comeram. E eu olhei, eu disse, o pessoal pegou toda a uva, pegaram tudo que eu queria comer. Aí o Senhor falou, a voz de Deus disse comigo do céu: ordena a terra que deu o fruto, e você quer. Eu ergui a minha mão no sonho, eu disse, terra, eu te ordeno, dê o fruto, porque eu estou com fome, eu quero comer. Aí teve um terremoto na minha vida, tremia aquela terra, e daqui a pouco começou as uvas brotar a queimar. Como Deus nos ensina às vezes, dizendo sobre a autoridade das palavras. Você crê, então ordena a bênção. Então não fica tratando as coisas que já estão estragadas para piorar elas. Começa a tratar para melhorá-las. Começa abençoando, começa dizendo, não, você vai dar frutos, você vai ser uma bênção, você vai conquistar, você vai melhorar, meu filho, minha filha, vai ser liberto, você vai ser uma bênção. Chame ela, venha, ela não está aqui. Chame ele, nos amém, venha servir ao Senhor. Venha, meu filho tal, venha, minha filha tal, venha para a casa do Senhor, porque o Senhor te ama e Ele quer você na casa do coração, quer que você o sinta. Então chame a existência, use a sua palavra para abençoar, para ordenar a bênção do Senhor, e você vai ver o poder da criação que está na palavra. Tudo começa primeiro lá dentro, do invisível, para se manifestar. Então gere o que você deseja diante de Deus. E as ideias, muitas coisas virão da sua cabeça, mas tem coisas que o Espírito vai gerar dentro das suas ideias e que Deus está provando a minha ideia. A minha ideia é melhorar. E Deus diz, pode ir, eu estou com você. A minha ideia é abrir um negócio. Pode abrir, eu estou com você. Você tem a visão de fé, não de medo, não de tudo mais, de certeza de que eu posso abrir esse negócio, de que eu posso mudar de emprego, de que eu posso chamar meu filho, porque ele vai ser liberto, vai ser curado, vai ser salvo. Então, cuidado, ordene as suas palavras, também. Mas como você vai falar de bênção, se o seu coração, as portas da sua alma, está recebendo só coisas erradas, só sofismas, falsas ideias? Não põe as coisas verdadeiras, e a verdade é a tua palavra, é a verdade que nos cura. Então põe a palavra de Deus, faça a palavra de Deus fazer parte da sua vida diária. Leia um versículo só que seja, e declare, então confessa, declare na sua vida, isso é bênção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leia os versículos que você tem que de fé e declare como bênção na sua vida, seja orando a palavra. Amém? E por último, vou falar de milagre de Lucas 18:40. E diz: Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou, ao que Jesus perguntou como cego: o que é que você quer que eu faça? Senhor, ele disse o cego, eu quero ver de novo. Lucas 18:40. Respondeu ele, versículo 42. Então disse: veja, você está curado porque teve fé. O Espírito me trouxe essa palavra para entendermos que é lógico que Deus sabe o que você quer, o que você precisa, mas Ele espera você confessar com seus lábios para saber verdadeiramente as intenções do seu coração, para que você confirme as intenções do seu coração. Ele sabia que aquele homem estava cego, tanto que ele falou: chame aquele cego, ele estava pedindo esmola, indicando. Quando ele chegou diante de Jesus, você sabe diante de quem você está? O cego não sabia diante de quem estava. Era do Messias que diziam. Ele tinha ouvido falar. Então ele cria de uma certa forma que aquele homem era diferente dos homens. Ele tinha o poder de Deus. E ele sabia que ele poderia fazer algo maravilhoso. Poderia lhe dar dinheiro. Ou então poderia dar a visão dele. E Jesus disse: o que você quer que eu te faça, ó cego? Ele consegue mais dizer para ele: é óbvio, que eu quero ver. Mas poderia o cego ser tão cego e dizer: me dá um dinheiro, me dá mais uma vida. Você é tão rico, Jesus, me dê riqueza. Então Jesus ficou esperando a expressão do coração dele, o que realmente ele queria da vida dele.
Ele queria mudar de vida, ele queria continuar naquela miséria de vida. E ele escolheu a opção certa. Ele disse: Jesus, eu quero ver. Porque vendo, ele poderia deixar de ser miserável e começar a se tornar um produtor de riquezas. Ele mesmo trabalhar, ele mesmo ganhar o dinheiro e, sobre a bênção de Deus, viver uma vida muito próspera. Então, peça ao Senhor, não com mesquinharia, com egoísmo, com raiva, com vingança, mas peça ao Senhor, ensine, Senhor, a ver pelos olhos da fé e a viver movido por essa visão da fé, para que eu venha viver e ser um produtor de riquezas enquanto eu viver nessa terra, abençoador das pessoas, da minha família, do meu trabalho, ser um grande abençoador aonde eu estiver, porque quando eu aprender isso, a gerar a visão da fé pelo Espírito Santo, eu entenderei que eu deixei de ser certo. Eu tenho a oportunidade de produzir tudo o que eu preciso, porque estarei vendo com os olhos da fé, com os olhos de Deus. E a outra coisa que Deus falou em Marcos 4:26, vamos ler lá para finalizar. E disse assim Jesus: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem saber como isso acontece. O reino de Deus é como uma pessoa que resolve lançar uma semente, uma boa semente. Então ele não sabe qual é a boa semente, qual que vai germinar, mas ele diz: eu creio que no meio dessas sementes na minha mão tem boas sementes. No meio das suas ideias, dos seus pensamentos humanos, se você colocar a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, você vai começar a entender que existe no meio dos seus desejos e das suas vontades a palavra de Deus. E quando o Espírito encontra ali a boa semente, ele tem o poder de gerar grandes resultados. Então você lança a semente e não sabe humanamente o que vai acontecer. Ele está dizendo: o reino de Deus é semelhante assim. Você lança a sua vida na mão de Deus, você lança os seus filhos, você lança os seus negócios na mão de Deus, a sua vida profissional, financeira, e você não sabe o que vai acontecer, o que vai ou não produzir resultado, mas você confia que você tem nas suas mãos boas sementes, e que aquelas boas sementes vai dar resultado. É por isso que o homem, o agricultor, lança. Ele sabe que ainda que muitos resultados não venham, mas as boas sementes vão dar resultados. Então ele não sabe o que vai acontecer, ele dorme, acorda e vai lá no seu terreno olhar, e quando ele olha, ele sabe, começa a brotar. É o que ele está dizendo. E o reino de Deus assim, você tem que pensar. É por fé. No primeiro momento você não vê, mas logo em seguida, quando você lança a palavra pela sua boca, ela começa a germinar na terra. E sabe quem é a terra? Vamos continuar lendo. Ele diz: é a própria terra, no versículo 28, que dá o seu fruto. E primeiro aparece a planta, depois as espigas, o grão enche as espigas, e quando as espigas ficam maduras, o homem vem e começa a cortá-la com a foice, porque chegou o tempo da colheita. A terra é você. É a terra que dá o fruto. Você gera a fé com a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E você lança sobre o seu coração, sobre o seu espírito, sobre as suas emoções, a palavra de Deus. E essa terra, estando bem na sua comunhão com Deus, atento com as suas portas, que está entrando, ela vai ser uma terra boa. Para nós termos resultados das coisas que não conseguimos ver como um agricultor no primeiro momento, começar a ver brotar a planta, a espiga, criando os seus grãos e se tornando um milho completo para ser colhido, nós temos que entender que nós temos que ter boa semente e uma boa terra. A boa semente você já tem, aqui é a palavra de Deus. Você já tem acesso à boa semente. Você tem que pôr para dentro e começar a lançar a boa semente dentro dessa terra. Começar a gerar a palavra de Deus dentro de você, para você viver o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você é a terra, a boa semente é a palavra de Deus.
quer viver o impossível de Deus, quer viver o novo, quer gerar as bênçãos, os bons resultados na sua vida financeira, na sua vida familiar, naquilo que você não consegue ver, haja como um agricultor de fé. Busque as boas sementes, e as boas sementes são a palavra de Deus. É a fé gerada pela palavra de Deus. Lance a semente, tenha atitudes, coragem, ousadia, mova-se na direção daquilo que você quer conquistar e profetize. Fale a palavra de Deus a respeito daquilo, não os seus conselhos. Comece a ordenar a bênção, e você vai ver os sinais de Deus. Quando ele diz começa a brotar da terra, é que começa de dentro de você manifestar o que é físico, começa a dar sinais. Eu comecei a ordenar a bênção. Vem, filha, serve ao Senhor, porque o Senhor te chama. Venha para a casa do Senhor. Daqui a pouco a minha filha está entrando, ou a filha do homem, da pessoa está entrando dentro de uma igreja, está buscando a Deus, não sabe nem porquê, mas eu senti um desejo de ir para a igreja, eu senti um desejo de buscar a Jesus, eu preciso, e ela não sabe, mas está sendo gerada pela boca de alguém que tem fé para mover, para que o broto nasça no coração dela, para que o poder de Deus entre e convença o filho, a filha, o marido, a esposa do pecado e do juízo, pelo poder da palavra. Então Deus gerou dentro dele tudo o que existe, e ele ordenou pela palavra, e a partir da palavra começou a existir as coisas. Então cuide das portas da sua alma, encha-se das boas sementes, porque você é a terra, você é quem tem que estar bem, com a informação correta, para a sua boca, as suas atitudes, produzir coisas que Deus espera que sejam produzidas, e é bênção na vida das pessoas, é bênção na sua vida. Amém? Então são essas duas palavras. O que você quer que Deus faça? Então peça a coisa certa. Eu quero ver o Senhor. Eu quero que os meus olhos da fé se abram e eu possa ser um grande produtor do reino de Deus, um produtor de riquezas, ver o poder se manifestar na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças, ver o Senhor manifestar o poder dele, trazendo à existência aquilo que os olhos ainda não viram, que não chegou às vezes nem no seu entendimento, como aquilo iria acontecer. Então deposite em Deus a sua fé, esteja de pé, como Neemias, não sinta no choro, reaja, entre no jejum, entre na oração. Amém? Em nome de Jesus. A irmã esteve aqui no propósito, quando nós fizemos o propósito da família. Então, o propósito da família é uma oferta que você vai pôr no altar. E a oferta que você vai pôr no altar é o jejum e a oração que nós subimos em Neemias. É algo mais profundo, depois eu vou começar a ministrar sobre jovens. Mas é Neemias. O propósito da família tem 3 linhas aqui dentro. A pessoa mais grave, a situação mais crítica que você quer que mude na família, a começar do primeiro grau, filho, esposo, então você vai pôr a pessoa na primeira linha, ao meu esposo, a meu filho, aquele que você acha que está com problema, está se destruindo, então você coloca o nome dele na primeira linha. E o segundo aí você coloca outra pessoa, se tiver, ou coloca uma pessoa na terceira linha, se não tiver ninguém na família, mais além desse, coloca outra pessoa. Mas o jejum durante 7 meses, as pessoas da igreja vão jejuar uma vez por mês, e os pastores da igreja vão jejuar uma vez por semana, em função desse propósito da libertação da família. Então a oferta que vai se fazer no propósito é jejum e oração, uma vez por mês. Todos nós vamos jejuar no mesmo propósito. E a outra é as finanças. E a área financeira é muito importante. Então aqui também tem 3 linhas. E as 3 linhas é o que eu gostaria de viver este ano. É o que eu gostaria de viver. Quando a gente fala eu gostaria, porque a gente necessita daquilo. Então eu gostaria de um novo emprego, de uma nova renda. Eu gostaria de ver prosperar a minha casa, não sei financeiramente, as dívidas serem pagas. Então ponha 3 coisas principais. Tem muitas vezes, mas escolha 3 de prioridade e escreva, porque esses 2 são propósitos do ano. Então dia 9 de fevereiro nós vamos fechar a árvore.
Fechar assim, quem entrou, espera o ano que vem. Mas a unção está liberada. Então, nas finanças, as finanças não é jejum e oração. As finanças durante 7 meses vai dar o valor mínimo aqui de R$30 por mês. Quem quiser dar mais, tem mais, mas é R$30 é o propósito. Aí você dá o valor todo mês nesse propósito financeiro da conquista. É a oferta que a gente vai pôr, é com nossos bens diante do Senhor. Nós vamos honrar o Senhor com nossos bens. Então, esses são os dois propósitos. Então, se tem algo para arrancar no meio da tua casa, de problemas, de pessoas problemáticas, então entre no propósito, porque a unção é liberada para nós. A unção de Deus. Eu falo bem claro. Domingo passado eu pensei que eu não seja ministrado sobre isso. Estou aqui para confirmar a bênção sobre esse trabalho. Eu vim para confirmar que você para liberar a unção. E foi uma grande bênção do passado. Então, eu creio que Deus vai fazer o que Ele quer fazer, não o que eu quero, é o que Ele quer fazer na vida dos lares. E nós, como os pastores, vamos estar na retaguarda, também orando e jejuando pela família de vocês e pela nossa família. Então, esse é o propósito desse ano. É isso que eu tenho para dizer. Amém? Glória a Deus.